Boa noite a todos. Meu nome é Val, né? Valéria, lá no centro todo mundo me chama de Val. Nós estamos aqui na página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis para fazer mais uma reflexão nesse sábado, para que a gente possa ir se burilando, para que a gente possa ir fazendo com que a nossa reforma íntima aconteça. Hoje nós vamos dar continuidade naquele estudo que a gente começou semana passada, falando sobre a ordem ou grau dos espíritos. Na semana passada a gente viu, né, a ordem que é determinada pelo espiritismo dos espíritos, os graus que eles alcançam. Hoje nós vamos falar sobre a progressão, como que esses espíritos progridem, certo? Vamos iniciar com uma oração, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores, para que eles possam nos auxiliar, para que eles possam falar por nós, para que eles possam estar aqui presentes, para que a gente possa pronunciar as palavras certas, para que na coração de todo mundo, para que a gente tenha um aprendizado muito grande nesse momento, para que todo mundo possa, então, sair daqui com uma visão nova sobre como que é a nossa progressão. Eu agradeço a todos que estão aqui, pessoas do Cefases, né, do Centro Espírita Centro Francisco de Assis, espíritas, não espíritas, pessoas de outros centros, pessoas encarnadas e desencarnadas que vão nos acompanhar nesse momento, que vão nos acompanhar depois, quando a live estiver gravada. Então, vamos lá, né? A gente vai usar para fazer esse estudo o livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, tem parte da Gênesis também, tem parte do livro dos Médiuns e algumas citações. Então, vamos falar sobre a progressão dos espíritos. Lá na questão 17, Kardec pergunta: depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Os espíritos respondem: certamente, eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma recalcitrante? Então, assim, ele diz que nós evoluímos mais ou menos rápido conforme os nossos desejos, conforme é a nossa aspiração para compreender o bem ou conforme a gente é mais rebelde, de não aceitar determinadas coisas. Os acontecimentos chegam para todos, né? E a nossa atitude frente a esses acontecimentos, a nossa resiliência frente a esses acontecimentos é que vai fazer toda a diferença, a nossa resiliência ou não, né, frente a esses acontecimentos, é que vai fazer toda a diferença para a nossa progressão, rumo à nossa evolução, rumo à perfeição. Então, como nós vimos na semana passada, ainda somos espíritos que temos bastante coisas para aprender, bastante coisas para aperfeiçoar, ainda somos espíritos engatinhando na linha de evolução, né? Precisando de muito aprendizado para chegar num patamar um pouquinho mais interessante, para sair das provas e expiações e ir para a regeneração. Então, quanto mais, o Jesus falou, dos mansos, conivente. É muito diferente ser manso e ser conivente. Ser manso é você conseguir estar no mundo de provas e expiações e, antes de reagir, porque a reação ela vem do instinto, observar, compreender, tomar consciência, para então agir de modo consciente frente às mazelas que acontece, a nossa maneira de atuar diante dos processos que vão acontecendo na vida é que vão fazendo com que a gente progrida mais ou menos rápido. Aí Kardec pergunta para os espíritos assim: podem os entendem o que os distanciava da perfeição? Concluindo uma prova, o espírito
a ciência e não a esquece. Então, uma coisa errada. Incluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que lhe dá, né? E ele, então, não esquece mais essa prova. O que ele está falando? Que quando, por todas as provas que a gente passa, sempre existe aí um aperfeiçoamento. Não existe nada que aconteça na nossa vida que não deixe um aprendizado. Tudo, absolutamente tudo, traz um aprendizado para a nossa vida. Então, não existe involução, existe somente evolução. Estagnar diante de determinadas posturas, diante de determinadas situações, diante de determinadas pessoas, estagnar, mas nunca evoluir. Então, existe sempre ou a progressão espiritual, ou às vezes em determinadas provas, o espírito fica ali parado, paralisado, mas nunca em evolução. Tudo traz aprendizado, tudo traz alguma coisa para que a gente possa ter ciência e poder, então, mesmo que não seja naquele momento, mas no momento seguinte, dar um passo na direção da nossa evolução. Pode-se permanecer estacionário, mas nunca retroage. Nada faz com que o espírito retroaja. Na questão 121, Kardec pergunta: por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Aí o espírito da verdade responde: não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou os espíritos maus, criou os simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornam por sua vontade, por sua escolha. Então, nós vimos isso, né, na semana passada. Todos nós fomos criados de modo igual, simples e ignorantes, com as mesmas oportunidades. Mas a nossa capacidade de resiliência ou não é que faz com que a gente evolua mais ou menos e que a gente caminhe para o bem ou para as boas inclinações ou para as más inclinações. As escolhas são sempre nossas. As situações vão aparecer para todas as pessoas. E, como a gente acabou de falar, a maneira como a pessoa age ou reage diante dessas situações é que vai fazer com que ela tenha essa inclinação para o bem, para o mal, com que ela vá compreendendo melhor ou compreendendo através da dor determinadas situações. Na questão 127, Kardec pergunta: os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? E o espírito da verdade responde: são criados iguais. Mas, não sabendo de onde vem, é necessário que o livre-arbítrio se desenvolva. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade. Então, todos somos criados simples e ignorantes, né? Nós viemos do animal, passamos para o vegetal, depois para o animal, agora na fase hominal. E nesse processo todo, a gente vai desenvolvendo as nossas capacidades de inteligência e de moralidade. Kardec falou para a gente, né? Espíritas, instruí-vos, porque através da instrução a gente chega à moralidade. Então, desenvolvendo as nossas capacidades, a gente vai desenvolver as nossas capacidades morais. Então, muitos ainda estão no desenvolvimento do intelecto, e a moralidade vai ser desenvolvida na mesma proporção. E os que ainda não desenvolveram o intelecto não conseguem desenvolver a moralidade, né? Aí vocês vão perguntar assim: mas tem pessoas que moram lá na roça, né? São simples, eles não têm um intelecto desenvolvido e têm tanta sabedoria. Se eles têm sabedoria, porque eles já desenvolveram o intelecto em vidas anteriores. Às vezes eles já leram inúmeros livros, muitos, tantos livros, e nessa encarnação eles vieram só para poder passar toda essa parte intelectual que eles têm, e eles já têm uma moralidade muito avançada, através da simplicidade, para espíritos mais simples poderem comungar daquilo e se interessarem em se instruir cada vez mais. Então, pode ser, né? A gente precisa, então, ser instruído, a gente precisa se instruir, e o nosso livre-arbítrio, então, é que vai comandar essa vontade ou não de se instruir, para, através da instrução, chegar a uma inteligência desenvolvida e aí desenvolver paralelamente a moralidade.
Comentário de Kardec. Os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Se não têm mais tendências, não estão menos obrigados a adquirir a experiência e os conhecimentos necessários à perfeição. Então, os espíritos, eles estão caminhando no bem, mas eles foram criados simples e ignorantes e têm toda uma trajetória. Eles escolhem o caminho do bem, eles não escolhem o caminho do mal, mas isso não significa que eles são perfeitos. Eles ainda têm que passar por todo um processo de burilamento, de aperfeiçoamento para chegar a essa perfeição. É como uma pedra, né? Uma pedra que você acha lá no estado bruto, é um diamante. Você achou em estado bruto, mas ele precisa ser trabalhado, talhado, lapidado, e quanto mais perfeitamente lapidado ele for, mais valor essa pedra vai ter. Assim também somos nós. A gente precisa ir se aperfeiçoando, a gente precisa ir se lapidando, passo a passo da nossa vida para chegar a essa perfeição. Mais um comentário de Kardec. Podemos compará-los a crianças, que, qualquer que seja a bondade dos seus instintos naturais, tem necessidade de desenvolver-se, de esclarecer-se, e não chegam sem transição da infância à maturidade. Então, quando a gente reencarna na Terra, a gente meio que começa o processo novamente, né? A gente é criancinha, até os 7 anos de idade, a gente tem uma ida e vinda entre o mundo espiritual e o mundo material. A partir dos 7 anos, a gente se instala efetivamente na Terra e começa a se desenvolver aqui, mais centrado nesse mundo, né? Até então, a gente fica lá num mundinho bem paralelinho. E depois disso, a gente começa a se desenvolver aqui. Mas, de qualquer maneira, é um desenvolvimento. Desde que a gente nasce até o momento que a gente desencarna, existe todo um processo de amadurecimento aí. E a gente vai, então, durante esse processo, se lapidando para chegar cada vez mais perto da perfeição. Mais um comentário de Kardec. Assim como temos homens que são bons e outros que são maus desde a infância, há espíritos que são bons ou maus desde o princípio, com a diferença capital de que a criança traz seus instintos formados, enquanto o espírito, na sua formação, não possui mais maldade que bondade. Ele tem todas as tendências e tomou uma direção ou outra em virtude de seu livre-arbítrio. Então, assim, quando a criança reencarna, ela já tem uma bagagem espiritual aí de vidas e vidas e vidas anteriores em que ela vem reencarnando. Então, as tendências que ela tem quando ela reencarna são tendências que foram adquiridas durante essas reencarnações. O espírito, quando ele é formado, não, ele não tem tendência nenhuma. É como se ele está zerado. E ele vai adquirindo isso a partir do livre-arbítrio dele, das escolhas que ele tem durante o processo de amadurecimento espiritual. Então, se ele se revolta ou se ele tem resiliência, é uma escolha dele. E essas escolhas é que vão desenvolvendo as tendências mais para o bem ou mais para o mal. Em síntese, a gente tem aquela escala, né, da ordem dos espíritos. Então, os espíritos de terceira ordem são os espíritos imperfeitos, de nona classe, os impuros, de oitava, os levianos, de sétima, os pseudo-sábios, de sexta, os espíritos neutros. Os de segunda ordem são os espíritos bons, quinta classe, espíritos benevolentes, quarta, espíritos cultos, terceira, espíritos sábios e segundo, espíritos superiores. Depuram-se e se elevam pelas provas da reencarnação. E os espíritos de primeira ordem são os espíritos puros, eles já não precisam mais da reencarnação. Então, a gente ainda está aqui na Terra nesses espíritos aí de terceira ordem, são os espíritos imperfeitos. Os de segunda ordem, quando vêm para a Terra, eles vêm para poder passar alguma mensagem interessante para a gente, né? Então, aqui na escala, na classificação, nós somos criados simples e ignorantes, e a gente vai desenvolver o conhecimento e a moralidade. Daí, vem os espíritos imperfeitos, que são esses que vão habitar
a Terra. Esses imperfeitos são os batedores e perturbadores, os impuros, os levianos, os pseudo-sábios e os neutros. Os espíritos benévolos são os espíritos já bons, de ciência, de sabedoria, e os superiores. E esses aqui ainda precisam da reencarnação. Os imperfeitos mais, né, a miúde, do que os bons. E os espíritos puros, eles já estão num outro patamar. É claro, né, pessoal, que não para nos puros aí. Você tem aí para frente outras escalas que a gente não sabe quais são. A gente ainda não tem conhecimento global de tudo que existe no universo. A gente tem um conhecimento mínimo e parcial do que acontece no universo. Então, dentro daquilo que a gente conhece, é mais ou menos essa escala aí. Então, o quadro da evolução espiritual. A gente vem lá do mineral para o vegetal, para o animal, para chegar na angelitude, né? A nossa progressão é essa. Então, sucessivas encarnações, progressão infinita e nunca retroativa. Materialidade, influência da lei da causa e efeito, ignorância, responsabilidade, empirismo e instinto. Então, isso vai vindo, né, grande e vai diminuindo com o nosso processo de aperfeiçoamento espiritual, tá vendo? A gente vai ganhando dentro do processo de evolução muitas coisas benevolentes aqui no nosso processo, espiritualidade, influência da lei do amor, conhecimento, responsabilidade, sabedoria, razão, tudo isso vai entrando no nosso processo aqui e até a gente sair desse processo da materialidade, nas reencarnações sucessivas. E quanto mais a gente vai se aperfeiçoando, mais a gente vai se elevando, né? E quanto esse aperfeiçoamento ele é intenso, a gente pode até reencarnar num planeta mais evoluído e voltar aqui em missão. Então, aqui a gente tem o ciclo da evolução espiritual. Na vida, Jesus falou, eu sou o pão. Na evolução, ele falou, eu sou a luz. Então, para baixo, nada sabemos. Depois a gente vem nos instintos, excitação, percepção, quando a gente é mineral e quando a gente é vegetal, planta. Inteligência já vai lá para a animalidade, que já vai começando a gerar o pensamento. Os animais e os homens primitivos. Ainda estão saindo ali dos instintos para chegar na inteligência. Da inteligência para a razão, a gente tem o raciocínio, a responsabilidade, somos nós, seres humanos. Da razão para a humanidade, discernimento e sublimação, seres humanos mais elevados. Da humanidade para a angelitude, amor, sabedoria e espíritos puros. E para cima, nada sabemos. Então, assim, a gente não sabe de tudo. Nem para baixo disso aí, nem antes do mineral, a gente sabe o que acontece, né, com o espírito, e nem para cima da angelitude. Até mesmo nessa passagem da humanidade para a angelitude aqui, eu ainda acho que existem muitos degraus para a gente chegar lá. Por isso, não há morte. A morte é a maior ilusão que existe, o maior mito, uma mentira. Se mesmo por um instante você consegue ver que é imortal, não há necessidade de meditação. Então, viva essa experiência. Depois, haja a partir dessa experiência. E as portas da vida eterna se abrirão para você. Nós somos seres imortais. A partir do momento que a gente toma consciência disso, tudo vira uma poeira. Uma existência é um sopro, né? E a gente precisa aproveitar o máximo possível essa existência em prol da nossa evolução. E não ficar se prendendo a pequenas coisas, a coisas miúdas que não vão levar a gente a nada. Então, vamos aprender. Ao invés de a gente ficar se prendendo em coisas que não vão levar a gente a lugar nenhum, vamos aprender com isso. Vamos transformar as pedras no caminho em escadas. Pega essa pedrinha, coloca ali, transforma ela numa ponte para você passar para o outro lado. Quando a gente consegue transformar as experiências difíceis em aprendizados, a gente consegue transpassar, a gente consegue transformar realmente esses obstáculos, essas pedras no meio do caminho, nos caminhos, para que a gente possa chegar a um patamar da evolução e da perfeição, como Jesus pediu para a gente.
sede perfeitos. Para refletir, Chico falou assim para a gente: os espíritos amigos sempre mostram disposição de nos auxiliar, mas é preciso que, pelo menos, lhes ofereçamos uma base. Eles ficam à expectativa do socorro do alto, né? Mas não querem nada com o esforço de renovação. Querem que os espíritos se intrometam na vida e resolvam seus problemas. Não é por aí, né? Para que a gente possa receber o auxílio do alto, a gente tem que estar vibrando na mesma vibração do alto, na vibração do amor. E quando a gente está vibrando na vibração do amor, esse socorro vem, porque a gente consegue ouvir. Na verdade, os espíritos socorristas, eles estão aqui do nosso lado, mas nós, porque vibramos em ondas muito longas, a gente não consegue captar as ondas curtas desses espíritos mais elevados. A gente precisa trabalhar, se exercitar todos os dias para poder manter nossa vibração elevada e poder se comunicar com esses espíritos que têm disposição para nos ajudar, mas nós é que não alcançamos a vibração deles. Então, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso exercício. É isso que a gente precisa trabalhar para chegar nessa vibração e conseguir ouvir, então, esses conselhos que a espiritualidade maior tem para nos dar. Ela sempre tem. Eu gosto muito da metáfora dos óculos, né? Eu falo muito sobre ela e, assim, eu acho muito interessante. E aqui tem uma outra metáfora dos óculos que eu acho muito legal também. Cada pessoa possui uma lente diferente para enxergar a vida. Não adianta querer que o outro tenha a mesma percepção que você. Então não adianta a gente querer obrigar as pessoas a verem o mundo como a gente vê. Porque cada um tem uma experiência de vida eterna, uma experiência de vida após vida, após vida, após vida, que vai levar a uma percepção ou a outra percepção. Não vai ser igual para todo mundo. O aprendizado vai ser diferente. Muitas vezes a gente fica reprovado numa matéria, e como que a gente sabe que a gente ficou reprovado? Numa prova da Terra. Quando aquela prova se repete, se repete, se repete, fala assim, gente, isso não para de se repetir na minha vida. De maneiras diferentes, essa situação está sempre se repetindo. Acorda, porque ali você está reprovado. Então, é nessa matéria que você precisa estudar para passar. Né? Quando essa situação não se repete mais, é porque você foi aprovado nela e foi embora. Então, tem pessoas que passam por aquela coisa que fica se repetindo na nossa vida rapidamente, e a gente ficou ali reprovado. E a gente também passa rapidamente por algumas coisas que os outros ficam reprovados. Então, as experiências são diferentes, os aprendizados são diferentes. A resiliência numa situação é uma para um e para outro não existe resiliência naquilo. Ele vai relutar. São diferentes as experiências. Então, a gente passa a enxergar a vida de modo diferente. Então, não adianta querer fazer com que o outro enxergue do mesmo modo que a gente tem que respeitar o outro. Se a gente fala alguma coisa e o outro não consegue compreender, tudo bem, não está no momento dele. Um dia ele vai chegar lá. Assim como nós também não entendemos muita coisa que os outros falam para a gente. Então, vamos parar de julgar e vamos compreender mais as pessoas. O julgamento é o grande câncer da humanidade. Né? Vamos parar de julgar. Vamos nos aprofundar, vamos fazer a nossa reforma íntima. Se a gente não se julga, a gente não julga o outro. Lembra? A gente só dá o que tem. Então, vamos parar de julgar a gente também. Vamos ter mais benevolência com a gente, mais paciência com a gente, mais perdão, auto-perdão, para que a gente possa ter tudo isso para dar para os outros também. E entender que as percepções são diferentes. E respeitar essas percepções diferentes. As escolhas são individuais. Nós precisamos respeitar essas escolhas. Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele respeita as nossas escolhas. Quem somos nós para não respeitar as escolhas de cada um? E um convite. Um convite para que a gente possa viver no agora. Então, um texto muito interessante sobre o viver no agora. Qual a diferença? Nossa situação de vida existe no tempo. Nossa vida é agora. Nossa situação de vida é coisa da mente. Nossa vida é real.
encontre o portão estreito que conduz à vida. Ele é chamado de agora. Restrinja sua vida a esse exato momento. Sua situação de vida pode estar cheia de problemas. A maioria das situações de vida está, mas verifique se tem algum problema nesse exato momento. Não amanhã ou dentro de 10 minutos, mas já. Você tem um problema agora? Quando estamos cheios de problemas, não há espaço para nada novo entrar, nenhum espaço para uma solução. Portanto, sempre que você puder, crie algum espaço, de modo a encontrar a vida sob a situação de vida. Utilize os seus sentidos plenamente. Esteja onde você está. Olhe em volta. Apenas olhe. Não interprete. Veja as luzes, as formas, as cores, as texturas. Esteja consciente da presença silenciosa de cada objeto. Esteja consciente do espaço que permite cada coisa existir. Ouça os sons. Não os julgue. Ouça o silêncio por trás dos sons. Esteja onde você está. Olhe em volta. Apenas olhe. Não interprete. Veja as luzes, as formas, as cores, as texturas. Esteja consciente da presença silenciosa de cada objeto. Esteja consciente do espaço que permite cada coisa existir. Ouça os sons. Não os julgue. Ouça o silêncio por trás dos sons. Toque alguma coisa, qualquer coisa. Sinta e reconheça o ser dentro dela. Observe o ritmo da sua respiração. Sinta o fluido para dentro e para fora. Sinta a energia vital dentro do seu corpo. Permita que as coisas aconteçam no interior e no exterior. Deixe que todas as coisas sejam. Mova-se profundamente para dentro do agora. Você está deixando para trás o agonizante mundo da abstração mental e do tempo. Está se libertando da mente doentia que suga a sua energia vital, do mesmo modo que lentamente ela está envenenando e destruindo a Terra. Você está acordando do sonho do tempo e entrando no presente. Esse é um trecho do livro O Poder do Agora. Vivamos no presente, pois... Então, depois dessa mensagem, sejamos, pois, a regeneração hoje. Não queremos que ela ocorra fora de nós, depois. Façamos com que ela seja real dentro de nós, agora. Reforma íntima, busca da consciência, agora. Então a gente fica sempre pensando, né? Ah, o mundo de regeneração, eu tenho que me preparar para o mundo de regeneração. Então, por que não ser a regeneração agora? Vamos ser. Por que não? Jesus fez o convite, sede perfeitos. Vamos ser a regeneração. Vamos começar a regeneração dentro de nós mesmos. Não vamos esperar chegar. A gente não sabe se isso vai demorar 100 anos, 200 anos, 500 anos, 1000 anos, e a gente vai esperar esse tempo todo. Vamos agir no agora. Vamos começar a nossa reforma íntima hoje. Não vamos deixar para depois. Vamos fazer com que tudo aconteça agora. É o agora que existe. O ontem já foi. O amanhã vai vir ainda. A gente só tem o hoje. Só o hoje é verdade. Só o hoje é realmente aquilo que a gente tem. O resto é ilusão. O ontem serve como aprendizado. O amanhã, ele vai servir para a gente saber depois. A gente nem sabe se a gente vai ter um amanhã encarnado. A gente não sabe. Mas o hoje é real. O hoje é totalmente real. Então vamos viver no hoje, vamos viver no agora. Vamos viver essa experiência intensamente. Plantar sempre coisas boas. Sempre. Mas pensando no que a gente está plantando. Tendo consciência do plantio. Então, sejamos regeneração hoje.
Façamos a metamorfose hoje. Façamos a reforma íntima hoje. Gratidão a todos pela presença. Gratidão a todos por deixarem me participar pelo menos um pouquinho da vida de vocês, nesses minutos que a gente está junto. Gratidão, muita gratidão. E até o próximo sábado, nesse mesmo horário, aqui na página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis. Gratidão. Namastê.